Nossa, amei essa máscara. Lembra as máscaras das minhas festas, né? Parece uma renda, achei linda. Como nós estamos em época de carnaval, o que eu defendo é a liberdade de expressão. Eu sou contra qualquer tipo de censura, porque eu acho que cada um sabe o que é bom para si. E a questão de política partidária, eu não milito e não sou a favor de nenhuma, porque eu acho que toda forma de governo tem suas falhas. E mesmo quem leu Marx sabe que é muito diferente o que Marx propôs do que ocorre na verdade nos países que são socialistas. Então, não adianta, né? Esse tipo de coisa a gente só vai criar polêmica, discussão, não vai chegar a lugar nenhum, porque cada pessoa pensa de um jeito e pronto. Eu não sou a favor de política partidária. Por que eu não sou a favor? Porque eu acho que não funciona. Toda pessoa que é de algum partido político, ela começa a defender aquela ideia e ela não está aberta para refletir as falhas daquele sistema de governo. Então não adianta, é perder tempo, né? Então levantar qualquer tipo de bandeira contra os não vacinados, contra o capitalismo, contra o socialismo, ficar debatendo, vai levar aonde, gente? A lugar nenhum. Mesmo porque a gente também vive uma falsa democracia, não é verdade? E tem países que ainda estão no tempo da rainha, do rei. Enfim, esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum. A gente só fica debatendo, cria inimizade e cada um vai continuar pensando do jeito que pensa. Então eu não entro mais em movimento que não funciona. Falei outro dia para uma amiga, até para boicotar a aula na faculdade, a gente não conseguia, tipo, combinar, vamos todo mundo, o professor é muito ruim, tal, ele não entende da matéria, a aula dele é chata, vamos todo mundo não assistir a aula. Não adiantava, gente. Chegava lá, alguns sempre ficavam com medo, né? E a gente não conseguia nem boicotar a aula. Então, o que, que adianta? As pessoas são muito fracas, elas não conseguem manter a postura, né? Até porque elas não estão convencidas realmente. As pessoas elas não estão convencidas realmente daquilo que elas discursam. Porque se elas tivessem, elas não precisavam ficar gritando, falando. Elas simplesmente fariam, né? Fariam aquilo que elas discursam e aquela ideia que elas defendem. Então é nisso que eu acredito. Não adianta ficar gritando, é buzinaço, é panelaço, é o raio que o parta. Não adianta de nada, porque a pessoa é fraca. Na hora do vamos ver, nem boicotar uma aula ela consegue. Por quê? Porque o medo fala mais alto. Então, se a pessoa não tiver uma segurança interna e não defender a causa, mostrando exemplo da própria vida e dando um depoimento vivo daquilo que ela discursa, não vai chegar a lugar nenhum. Tanto que até hoje eu quero que vocês me digam qual movimento político, qual movimento dos negros, enfim, das categorias ditas minorias, que teve algum sucesso. Volto a dizer, nem boicotar aula na faculdade a gente conseguia. Então eu questiono essa história de que a maioria, né, a gente unido vai conseguir. Eu não vi ninguém conseguir. Eu quero que vocês me dêem um exemplo de qual movimento político, partidário, de qual movimento do negro, dos homossexuais, dos transexuais, que deu algum resultado até hoje. Eu desconheço alguns, se alguém. Só isso, só. Se alguém tiver uma prova de que o movimento funciona, que a militância funciona, me diga. Porque eu vejo gente querendo mudar de país. Aí muda para outro país e o problema continua. Então. Eu quero que alguém me dê uma prova de que movimento político, movimento de preconceito,
Movimento político, preconceito, essas coisas todas, funciona. Porque até quando eu precisei, que eu sofri assédio moral na prefeitura, eu fui em sindicato e o cara disse, olha, o seu caso é muito complexo, eu tô atrasado, volto no outro dia, porque é muita coisa, assim, então eu preciso buscar meus filhos na escola. Quer dizer, gente, na hora do vamos ver, a pessoa vai pro particular, medo de perder o emprego, e ela tá focada, é só nela mesma. Então, me desculpe, mas movimento social não é mais comigo.